nós vamos fazer uma série aqui agora em 3 vídeos e vamos responder esse tema principal aqui que eu coloquei num pequeno esboço para todos vocês aí, tá? A quem devem ser dirigidas as nossas orações? A primeira pergunta que iremos responder no primeiro vídeo é: a quem o próprio Jesus orava? Isso faz nos perguntar, né, se Jesus era o próprio Deus, né? Como que ele podia orar a outro Deus diferente dele, né? Isso a gente vai explicar para vocês aí em detalhes, tá bom? Obviamente não encaramos que Jesus fosse Deus, né? Quem encara que Jesus era Deus na terra e homem ao mesmo tempo é a cristandade. As Testemunhas de Jeová encara que Jesus Cristo na terra era unicamente humano. A segunda pergunta é essa aqui. Segundo Jesus e os apóstolos, a quem nossas orações devem ser dirigidas? Será no segundo vídeo. E no terceiro vídeo, vamos responder 3 perguntas ao mesmo tempo. Por meio de quem nossas orações devem ser feitas a Deus? A quem os apóstolos oravam? E também como entender a passagem de Atos 8, 22 e 24 e 1 Pedro 3, 12, tá? Vamos responder aqui a primeira questão, então, que nós fizemos, que é essa aqui, ó. A quem devem ser dirigidas nossas orações? Nós vamos tratar aqui, especificamente, apenas do Novo Testamento, né? Ou as escrituras gregas. Se nós formos nas escrituras hebraicas, fica claro que a oração era única e exclusivamente dirigida a Jeová. Será que isto mudou no Novo Testamento depois da vinda de Jesus Cristo? É isso que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora, tá bom? Então vamos ver aqui que o próprio Jesus Cristo se sujeitava a Deus, no caso Jeová, e fazia oração a este, né? Só podia ser esse também, não podia ser outro, né? Então eu separei aqui 6 relatos, vocês estão vendo, poderia ter aqui muito mais, mas o vídeo fica muito extenso, né? Então nós temos aqui, por exemplo, em Lucas 3, 21, diz assim, ó, quando todo o povo estava batizado, também Jesus foi, né? Ou seja, foi batizado. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Note, nós vimos aqui Jesus Cristo orando, né? Aí você tem 6:12, mais uma vez, ó. Num daqueles dias, num daqueles períodos durante o ministério de Jesus, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite, olha, orando a Deus. Ué, mas ele não é Deus? Como que pode Deus orar a Deus, né? Então fica claro que Jesus não é Deus, né? E existe, obviamente, um único que ouve as orações, que no caso é Deus, no caso o Pai Jeová, né? Certa vez Jesus estava aqui, Lucas 9:18, orando em particular, olha, orando em particular, e com ele estavam seus discípulos, perguntou, né? Lucas 11:1, mais uma vez. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, outra vez, né? Outra ocasião já. Tendo terminado, um de seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Perceba que Jesus Cristo tinha o hábito de orar, né? Orar a Deus, né? No caso, Deus aqui, Jeová. Nós temos um relato clássico aqui, que é o Evangelho de João, capítulo 11, onde fala da ressurreição de Lázaro, né? Olha que interessante, ó. É o versículo 21, 22 e 41 e 42. Eles estão por inteiro aqui, tirado do texto da NVI, todos os textos aqui, na verdade, tá? Então, disse Marta, irmã de Lázaro, a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Olha que interessante. Então, como que Marta encarava Jesus Cristo? Já convivendo com Jesus por um bom tempo. Que Jesus era Deus? Não. Mas Jesus era o Filho de Deus, né? Ela declara isso aqui no meio desses versículos aqui. E ela entende que tudo que Jesus pedisse a Deus, Deus daria. Olha só. Então, tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, olha agora, a Jesus orando, ó, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, não é? Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E a partir dali, Lázaro foi ressuscitado, né? Com o poder que Jeová concedeu a Jesus. Perceberam? Então, Jesus Cristo, ele tinha uma total dependência de Deus, ou no caso aqui, Jeová, e ele fazia orações a Jeová. E aqui uma oração pública, né? Oração pública. Ele era encontrado, eventualmente, fazendo orações a Jeová. Inclusive até instantes antes da sua morte, né? Ele fez isso.
Aí nós temos aqui um texto de confirmação, escrito possivelmente por Paulo em Hebreus 5:7. Durante os dias de sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Para quem? Para ele mesmo? Não. Para aquele que o podia salvar da morte. Quem é esse que podia salvar Jesus da morte? Como nós sabemos, foi Jeová, né? Jeová que ressuscitou Jesus, etc. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Veja que Jesus Cristo era submisso àquele que podia salvar da morte, a quem ele ofereceu orações e súplicas. Então fica muito claro que Jeová é o ouvinte único de oração, né? Embora não apareça o nome de Jeová aqui, nós sabemos que Deus aqui se trata de Jeová, o Pai Celestial, né? E assim nós findamos esse primeiro vídeo, então, deixando claro aqui para nós a quem o próprio Jesus Cristo orava. Então fica claro que ele não podia ser Deus. Deus não ora a Deus, né? Mas Jeová era aquele que ouvia as orações do próprio Jesus Cristo e atendia, né, os pedidos de Jesus Cristo, conforme vocês puderam ver aí, ok? Então encerro esse primeiro vídeo, aguardo o próximo que a gente vai fazer acerca desse assunto aqui, ó. Segundo as instruções do próprio Jesus Cristo, né, ali nos evangelhos, né, olha aqui, ó, e também dos apóstolos em suas cartas, a quem nossas orações devem ser dirigidas. Será o tema do próximo vídeo, ok?